Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que vocês devem ter visto em todas as notícias mencionando Estados Unidos, Venezuela, Rússia, China, petróleo, tarifas. E eu decidi fazer esse vídeo para trazer uma visão direta de quem vive diretamente aqui dos Estados Unidos e quem vive a realidade americana e vive a realidade da economia, dos negócios americanos. Eu tenho visto uma série de notícias totalmente distorcidas, mal interpretadas, mal desdobradas, feitas por uma série de pessoas nas redes sociais, puro jornalismo, levando uma informação que não é real do que está acontecendo dentro desse contexto econômico e desse contexto, novo contexto geopolítico e que alguns até chamam da nova ordem global. Então, eu quero trazer aqui para vocês o que está acontecendo diretamente aqui dos Estados Unidos, o que muitas pessoas me perguntam, que têm acesso direto comigo, que me acionam, qual que é a minha leitura vendo toda essa movimentação interna e qual que é o futuro, qual que é o desdobramento, quais são os próximos passos desse um monte de coisas e um monte de situações que estão acontecendo envolvendo todos esses países, todas essas economias e todas essas políticas. Eu quero também deixar claro que isso aqui não é um vídeo que vai direcionar para uma torcida política. Eu não vou falar de pontos positivos ou pontos negativos de cada modelo político-econômico. Eu vou falar para vocês uma interpretação real, uma interpretação local de quem está aqui, vive no dia a dia e de que forma que isso gera um reflexo na sua carreira, na sua profissão, nos seus negócios e na sua vida pessoal também. De que maneira que isso te afeta diretamente. E se você tiver condições de interpretar esse vídeo sem qualquer viés político-econômico, gostando ou não gostando dos principais atores que estão presentes nesse contexto no qual a gente vai estar discutindo nesse vídeo, eu tenho plena certeza que você vai conseguir tirar muito proveito e você vai conseguir fazer uma leitura unilateral, ímpar e ao mesmo tempo parcial sobre os fatos reais de qual que é o contexto dessa nova ordem global. Para eu poder começar a falar sobre esse tema, eu preciso voltar uns 2 anos atrás, que foi durante o período da candidatura do presidente Trump aqui para os Estados Unidos. Durante todo o programa de governo dele, ele prometeu como prioridade tarifas recíprocas para todos os países, reduzir a inflação, potencializar a indústria americana, trazer investimentos externos, reduzir o déficit da balança comercial, fechar as fronteiras e colocar o America First, que era o que ele sempre defendia, e ele prometeu isso, e o povo americano, a população americana, elegeu ele para isso. Independente se ele faz isso ou não, de uma forma muito agressiva ou não, esse é o método de trabalho dele, essa é a maneira como ele conduz as coisas. E quando ele assumiu a presidência, há exatos 1 ano atrás, a prioridade dele foi esses tópicos que eu acabei de mencionar, sendo um deles as tarifas. Teve então o Dia da Libertação, que ele comunicou as tarifas recíprocas para todos os países do mundo. Ele apresentou um quadro com todas as tarifas recíprocas. Para a maioria dos países, ele aplicou o mesmo nível de tarifas que aqueles países aplicam para os Estados Unidos e para os países que, digamos, que não são aliados dos Estados Unidos, que são os principais concorrentes, ele aplicou níveis de tarifas maiores, como por exemplo a China. A primeira reação do mercado, do jornalismo, de todo mundo naquele momento foi: a inflação vai explodir. Essa era a grande repercussão e de fato aquilo gerou um desconforto muito grande, aquilo gerou uma bagunça no mercado global. Só que inflação é matemática, inflação é número e inflação não é notícia, não é headline de notícia, não é postagem no Instagram, é matemática. E como é que o governo americano fez para controlar e para gerenciar a inflação? O principal produto da inflação é energia, ou seja, é petróleo. O governo americano ele se dedicou, se debruçou principalmente a acabar com muitas guerras ao redor, que existiam ao redor do mundo, guerras que afetavam diretamente a oferta de petróleo. Então, ao mesmo tempo que o governo se manifestava como o homem da paz, o governo da paz, que é uma forma dele se promover frente ao trabalho que ele está fazendo, a real causa por trás disso era conseguir reduzir e eliminar esses conflitos, reduzir essas guerras,
para conseguir aumentar a oferta de petróleo no mercado internacional. No momento que você aumenta a oferta para o mesmo nível de demanda, o preço cai. No momento que você tem uma queda do petróleo, naturalmente você tem uma queda da energia. E o petróleo é o principal produto, o produto mais consumido do mundo. É consumido nos nossos veículos, ele tem um consumo de transporte, consumo para energia. Então, no momento que você reduz o custo dele, você reduz o custo da energia, você reduz o principal custo ou o principal produto que é core da inflação. E o que aconteceu que eu sou a prova disso? Há mais de um ano e meio atrás, ou até mesmo quando eu me mudei para os Estados Unidos, alguns anos atrás, eu pagava mais de $3 o galão de combustível. A unidade de medida aqui, ela não é o litro, ela é o galão. Que um galão equivale a aproximadamente 4 litros de combustível. Então, eu pagava um pouco mais de $3 por quase 4 litros de combustível. Hoje eu estou pagando $2 por os mesmos 4 litros de combustível. Ou seja, ao longo do ano, com o preço do petróleo um ano atrás saindo da faixa de 80 a $85 o barril para o patamar que se encontra hoje, cerca de $60 o barril, ele fez com que o principal produto, core da inflação, tivesse sob controle e mantivesse e segurasse a inflação. O segundo principal produto da inflação são os alimentos. Então, os Estados Unidos têm muita produção local, teve muito país que o governo americano aplicou tarifas, depois ele viu que aquilo ia ter um efeito negativo, foi lá, retirou, ou seja, é como o governo americano fala, ele tem as cartas na mão, ele tem as cartas na mesa. Então ele tira e coloca essas cartas para calibrar o ajuste do preço ou calibrar a inflação através das tarifas da medida que ele entende que é mais prudente para os Estados Unidos. A segunda grande ação foi o que aconteceu com a Venezuela há uma semana atrás, que foi a captura do Maduro, que agora está aqui nos Estados Unidos, passando por um processo. Ele foi declarado em setembro do ano passado, metade do ano passado, como narcotraficante, procurado, com recompensa. E agora teve a captura dele lá na Venezuela, ele passa por um julgamento aqui e os Estados Unidos começam a jogar com a Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo. E os Estados Unidos faz o seguinte, a partir de agora a gente vai colocar a Venezuela dentro dos negócios internacionais, porque até então a Venezuela operava fora dos negócios internacionais formais, operava em mercados paralelos, vendendo petróleo para a Rússia, vendendo petróleo para a China, fora do mercado legal. E a partir do momento que ela coloca dentro do mercado legal, é mais uma porrada que o Trump e o governo americano acaba dando no seu principal concorrente, digamos assim, o seu inimigo não declarado número um, que é a China e naturalmente a Rússia. Então, no momento que os Estados Unidos cria esse acesso à Venezuela, coloca o petróleo no mercado legal e internacional e ao mesmo tempo vai fazer a oferta de petróleo aumentar, o que tende a fazer o preço do petróleo reduzir ainda mais, reduzindo ainda mais o impacto da inflação e a redução de gastos de energia, refletindo diretamente na redução de inflação, além de afetar diretamente os seus principais inimigos, como China, como Rússia, que operam esse mercado através de maneira ilegal e através de maneira paralela. Então ele cria essa nova organização através da Venezuela. E isso reflete mais uma vez lá na China. E o que está acontecendo lá? Como vocês que me acompanham no canal, vocês devem ter visto vídeos que eu estive lá em outubro. E eu gravei vídeos diretamente lá da China sobre o que eu vi lá. E o que os dados macroeconômicos e financeiros da China têm mostrado é a falta de confiança da população chinesa no governo, e isso está fazendo com que o povo não está consumindo, então eles estão vivendo um processo de deflação, ou seja, a redução do preço dos produtos, ela vem acontecendo de maneira significativa para tentar incentivar o consumo interno, que não está acontecendo. Além disso, com todas essas tarifas que estão acontecendo, que foram aplicadas pelo governo americano ao longo desse último ano, que teve vai e volta entre tarifas e que hoje ainda está num patamar elevado, o dobro do que foi antes do
do governo Trump fez com que a indústria investisse muito no mercado local, que foi uma promessa dele lá atrás, que era fortalecer a indústria local. E ele fez esse fortalecimento da indústria local e as exportações da China elas vêm caindo drasticamente. Então a China vem perdendo o seu principal cliente. Então, sem consumo interno, pela falta de confiança da população, com o principal cliente indo embora, com a fuga de investimentos, as empresas não estão investindo mais na China, não estão mandando mais dinheiro para lá. Tem um vídeo no meu canal que eu também mostro a fuga de milionários e a fuga de investimento da China e o porquê que isso está acontecendo. E agora, a China não podendo mais comprar petróleo através de mercados paralelos pelo preço que ela vinha comprando, isso aí afeta diretamente a economia e que é o que os Estados Unidos quer. E no momento de toda essa turbulência, toda essa situação, o investidor ele procura segurança no momento de investir. E ao longo do último ano a gente vê os investimentos significativos que estão vindo para os Estados Unidos através de manufatura local, através de produção, através de novas plantas, através de novas empresas movendo as suas operações para cá, todo esse investimento vindo para os Estados Unidos e, além disso, recordes atrás de recordes da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Hoje, se a gente vê todo o capital de investimento que existe em bolsas de valores ao redor do mundo, no mundo inteiro, mais de 50%, cerca de 55%, está investido nos Estados Unidos, ou seja, os investidores ao redor do mundo enxergam os Estados Unidos como o porto mais seguro para alocação de capital. Além disso, vem agora toda essa revolta interna que está acontecendo lá no Irã e que está acontecendo toda essa revolta da população contra o regime, ou seja, no momento que essas mudanças começam a se reorganizar, os Estados Unidos se posiciona, cria todo esse encerramento de guerras, reorganiza a Venezuela, impacta diretamente esses países que eu acabei de mencionar, somado às tarifas também, trazem dinheiro para cá, traz investimento para cá, traz empresas para cá, reduz o déficit da balança comercial, fazendo um parênteses agora na conversa. Semana passada saiu uma notícia aqui da bolsa, do déficit, dos valores da balança comercial dos Estados Unidos, e os Estados Unidos atingiu o mesmo nível de déficit lá de 2009, ou seja, os Estados Unidos está importando muito menos, exportando mais e produzindo localmente. Então, o Trump teve sucesso nisso também. E isso fez com que ele conseguisse trazer mais dinheiro através das tarifas para aqueles produtos que ainda são importados, para reduzir o déficit da dívida, que é o que ele quer, que é uma das ações que ele tem, reduzir a dívida pública, e que para ele possa também fazer os maiores investimentos que são de interesse dele, como ele acabou de fazer semana passada, que foi aumentar o orçamento do desenvolvimento e pesquisa e do recurso que é direcionado para todo o exército, toda a força militar e toda a marinha. E voltando ao tema lá do Irã, toda essa quebra de regime, essa reestruturação, essas mudanças, elas acabam deixando os regimes que são mais conhecidos como os regimes ditadores, como o do Irã, mais sensíveis. E agora existe toda essa manifestação interna dentro do Irã pela queda do regime iraniano, e isso é algo que os Estados Unidos também têm total interesse. Então, muito se fala que isso foi motivado pela Venezuela, e até pode ser. Eu sei que agora a população se revoltou, tem muita coisa acontecendo lá no Irã, tem muita notícia que está chegando, e com certeza tem muita coisa que está chegando lá, que está acontecendo lá, que não está chegando nas notícias pelo regime ser extremamente fechado. E os Estados Unidos levantam a mão e falam: olha, eu tenho interesse de ajudar o povo iraniano para derrubar esse regime, por causa que, se a gente consegue fazer isso, é mais um país que a gente tira do mercado paralelo, do mercado ilegal, principalmente quanto ao petróleo, e que possui relações fortes com a China e com a Rússia. E se a gente consegue colocar esse país também para o mercado legal e para o mercado real e para o mercado internacional, a gente também consegue alcançar ainda mais os nossos objetivos. E o último tópico disso, que também foi muito falado ao longo da última semana, a Groenlândia, onde há um ano atrás
o Trump já tinha manifestado interesse em estreitar a relação com a Groenlândia, pela preocupação que ele tem de toda a movimentação logística e marítima que existe por parte da China, por parte da Rússia, naquela região do Ártico. E ele foi questionado numa entrevista aqui nos Estados Unidos, que eu não vi nenhuma imprensa ou até mesmo influenciador do Brasil reportar por que acessar a Groenlândia dessa maneira, sendo que você poderia fazer um acordo com eles. E ele respondeu: se a gente não tem propriedade, a gente não consegue defender. Agora, se a gente tem propriedade, a gente consegue defender o nosso território e a nossa nação. E isso ninguém falou. E por que ele tem interesse em ter a propriedade da Groenlândia? Número 1, por todas essas questões logísticas e marítimas que eu acabei de comentar. Número 2, para tirar a China e a Rússia desse acesso da Groenlândia, que ele comentou que se os Estados Unidos não fizer, eles vão fazer, porque eles já vêm se ensaiando para isso. E número 3, se ele tiver a bandeira dos Estados Unidos cravada lá, ele consegue defender com toda a força militar que ele tem à disposição hoje nos Estados Unidos. E isso, naturalmente, traz mais todas as terras raras que estão disponíveis dentro da Groenlândia, que servem para tecnologia, para carros elétricos, para material bélico, para toda a indústria que ele também tem a intenção de potencializar através dos Estados Unidos. Então veja que assim, eu tentei fazer num vídeo curto toda uma explicação de o que aconteceu do ano passado até agora, e todos esses fatores e tudo que eu vejo aqui no dia a dia aqui dos Estados Unidos, vivendo a economia americana e mostrando que isso não é manchete de jornal, de matéria, título, quem tem a melhor capa ou quem tem a melhor chamada para atrair seguidores ou para atrair cliques ou para atrair público. Isso é finanças, economia e geopolítica. De que maneira que isso está se reorganizando, quais são as intenções por trás disso e quais são as consequências por trás disso. Porque, por exemplo, se o Trump simplesmente aplica um monte de tarifas aqui nos Estados Unidos, como ele fez ano passado, e ele não toma essas outras ações, é lógico que a inflação vai disparar, mas ele tinha um plano para isso. Se ele não coloca a Venezuela dentro do mercado legal, como ele está determinando, e ele está trabalhando para que seja inserido, é óbvio que a China e a Rússia ainda vão estar sendo fortalecidas, e ele não quer que isso aconteça. Se ele não defende essa questão da Groenlândia, é óbvio que os seus principais rivais, como a China e a Rússia, vão acessar a região e ele não quer que isso aconteça. Ele também quer reduzir o déficit da balança comercial, conseguiu isso através das tarifas. Ele quer reduzir a inflação, conseguiu isso através da redução do preço do petróleo e redução do preço dos alimentos. Ele quer manter a sustentabilidade do país. Está conseguindo isso através de uma série de negociações através de terras raras. Ele quer trazer investimento externo, trouxe bilhões de dólares e está trazendo bilhões de dólares para os Estados Unidos para investimento na indústria local. Ele quer que a economia seja forte. As bolsas de valores bateram recordes atrás de recordes ao longo do último ano. Então ele tem um plano que ele é completo e não apenas peças isoladas que as pessoas acabam pegando um pedacinho daquilo ali e fazendo toda uma narrativa em cima sem olhar o contexto como um todo. E é isso que eu procuro aplicar e ensinar através das minhas mentorias, porque não adianta uma empresa, um negócio, um mentorado, um gestor, um profissional querer se desenvolver para crescer profissionalmente, para atingir um outro nível, para atingir um outro patamar, se ele não está entendendo o que está acontecendo a nível global, pelo aspecto financeiro, econômico, geopolítico, e conseguir se posicionar e se localizar para ver que lado que o rumo está indo, qual que é o rumo que o mundo está indo. Se não tiver essa clareza, não adianta montar um plano teórico de PowerPoint para uma pessoa, para uma empresa se desenvolver, que não vai atingir o resultado esperado. E é isso que eu estou procurando trazer aqui para vocês, para comprovar de que maneira que isso afeta diretamente a carreira, os negócios, a vida pessoal, a vida profissional de qualquer pessoa que está inserindo nesse ambiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem conversar mais sobre o assunto, tem um link aqui na descrição do vídeo, que eu teria o maior prazer de dar continuidade nesse bate-papo. Muito obrigado para você que ficou até aqui e nos vemos no próximo episódio. Um abraço, até mais, tchau, tchau.